Então, muito boa noite para todos nós. Vamos estudar o livro base da nossa doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. E já estamos na terceira parte do livro, que fala de leis, as leis morais, as leis que devemos pensar se estamos seguindo. E nesse capítulo 6, que está se encerrando hoje, fala da lei de destruição. Existe uma destruição feita pela própria natureza, no sentido de transformar geologicamente o planeta, e existe uma destruição abusiva realizada pelo livre arbítrio dos habitantes da Terra. Uma delas é essa que vamos pensar na noite de hoje, que é a pena de morte. E Kardec fez as perguntas de 760 a 765, porque à sua época existia a pena de morte. E se pensarmos que Kardec estava descobrindo o mundo espiritual através do que os espíritos estavam trazendo, e o próprio espiritismo matou a morte, no dizer, dos luminares, como é que pode existir uma pena de morte de maneira a querer eliminar um espírito que não se elimina? Qual a situação humana em relação à pena de morte? Embora estejamos completando 165 anos de O Livro dos Espíritos, essa situação ainda é muito presente no nosso planeta, no mundo, inclusive, ocidental. Então, vamos começar pelo conceito. Quando falamos em pena de morte, estamos falando de quê? De uma pena, de uma penalidade legal, de uma lei, onde o próprio Estado determina que um indivíduo, pelo seu delito, pode ser condenado à morte. É uma punição a determinados crimes que ainda existe legalmente. É uma decisão judicial, um corpo de juiz e jurados, e que ali determina que a sentença para aquele processo será a morte, e que o Estado deve executar essa sentença. O que pensamos quando lemos um conceito como esse? Pessoas humanas têm um poder que a lei lhe outorga de eliminar o outro, porque assim foi decidido num consenso, num grupo de pessoas que não têm nenhum parentesco com aquele outro, e nesse momento muitas vezes não se veem nem mesmo como irmãos, onde o delito se mostra maior do que a própria pessoa, do que o próprio espírito em evolução, que é a maneira como devemos olhar uns para os outros, principalmente espíritas, e temos juízes, promotores espíritas, que ali deve gerar um conflito no momento da decisão, e até que ponto se é espírita no momento de assinar esta sentença. Então, que possamos pensar em nós, quando, de certa forma, também em pensamento, aprovamos a pena de morte, dependendo da pessoa, e a que ponto podemos ser também os penalizados. Ainda existem, pesquisando aqui na internet, países onde se aplica a pena de morte. China, Coreia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Estados Unidos, Somália, Sudão, Iêmen, Japão, Vietnã, Taiwan, Indonésia, Kuwait, Sudão do Sul, Nigéria, Palestina, Malásia, Afeganistão, Bangladesh, Botsuana, Índia. E no Brasil? Já existiu pena de morte no Brasil, e foi extinta na Constituição
de 1891, e que estamos falando aqui de uma penalidade legalizada, permitida por lei. Embora nós vemos aí nos noticiários as execuções de pessoas fora, né, dessa lei, as pessoas continuam matando umas às outras. E quais são os argumentos, né, a favor que eu encontrei? Se houvesse a pena de morte, se evitaria que as pessoas cometessem novos crimes. Será? Será que esses países que eu citei e têm pena de morte, eles estão conseguindo deter novos crimes a partir dessa penalidade? Aumentaria a sensação de segurança na sociedade, porque os criminosos estariam saindo, né, sendo eliminados do convívio social. Será que nesses países as pessoas se sentem mais seguras? Diminuiria a superlotação do sistema prisional brasileiro. Será que essa é a forma de diminuir essa superlotação? Reduziria os gastos do Estado com as pessoas que estão presas. Então, são o que as pessoas vão argumentando para satisfazer a sua crueldade de ver o outro ser eliminado. Porque tem muita gente que tem prazer em ver aquele que cometeu um delito ser penalizado desta forma. Tanto assim que antes, quando tinha, né, queimavam-se pessoas em público, as pessoas levavam a família para assistir e achava tudo muito natural. Quando ia-se aos circos, às arenas, o Coliseu, por exemplo, ver aquelas pessoas serem queimadas ou devoradas por feras e riam, não são pessoas que têm prazer nessa crueldade humana que ainda existe? E os argumentos contra? Corre-se o risco de ser aplicada a pessoas inocentes. Nós não vemos aí nos noticiários, né, pessoas que são libertadas depois de 20 anos, 10 anos, né, dependente do tempo que elas eram realmente inocentes. E se elas tivessem sido mortas, como elas seriam devolvidas à liberdade? Seria também uma prova de que o sistema prisional do país é incapaz de reabilitar os criminosos. E realmente, as pessoas, teoricamente, deveriam ser tiradas da sociedade, serem presas, para que haja uma reabilitação, um arrependimento, uma conscientização, uma reeducação para voltar ao convívio social com outro tipo de pensamento e querendo começar uma outra vida. Essa seria a solução para os conflitos. Não diminuiria a criminalidade, apenas eliminaria as pessoas condenadas da sociedade. Porque não se está eliminando o ato como crime, né, o homicídio, mas a pessoa que em algum momento o cometeu. E pode acontecer com qualquer um de nós ou com a família nossa. Violação aos direitos humanos, já que direitos humanos é para garantir a vida, que é um dos direitos fundamentais, o primeiro direito de todo cidadão é poder viver. E como espíritas, nós sabemos a importância de uma existência na carne para o espírito e tirar essa oportunidade do espírito que teve um tão grande planejamento para ele estar ali é ser contrário às leis de Deus e justamente essas leis que estamos estudando e que Kardec, né, deixou uma parte, né, o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, ou a terceira parte, só para falar dessas leis, para conhecermos, para pensarmos se as estamos obedecendo e como auxiliar para que no planeta elas sejam realmente executadas.
E ao se fazer uma pesquisa com os cidadãos brasileiros, né, em 2018, sobre o que, se elas são a favor ou contrárias à pena de morte no Brasil, veja só, mais da metade dos entrevistados brasileiros se disseram a favor da pena de morte. Eu acho tão interessante que no último censo de 2010, antes dessa pesquisa, 92% dos brasileiros se disseram cristãos. Que cristão esse que é a favor da pena de morte? Se o próprio Cristo que ele segue foi condenado à pena de morte, e muitas vezes, talvez, estivéssemos lá aplaudindo e concordando com isso, e continuamos concordando que os nossos irmãos, como Jesus é o nosso irmão, vá ser condenado à pena máxima, à pena capital, à pena de morte. O que estamos aprendendo na vida, brasileiros? Que adianta ser cristão, ir na igreja, ir num centro espírita e ter esse tipo de pensamento numa pesquisa, quando você não vai ser identificado, você vai ser um número, você fala que realmente é a favor. Ou então, quem não respondeu essa pesquisa, mas aprova, né? Quando pensa, lá, realmente esse aí merece a pena de morte, né? Estuprou uma criança, né? Matou uma outra. Então a gente se coloca como juiz do outro, sem pensar que esse outro sou eu. Porque todos nós somos iguais como seres humanos, nas mesmas imperfeições e nas qualidades. A questão é o que eu escolho e em que momento isso vai acontecer. Né? Estava pensando, será que ao dirigir um carro em alta velocidade, alguém passa na frente, na estrada, e não dá tempo de frear, e aquela pessoa vai a óbito? E, num julgamento, juízes e jurados condenam esse motorista, que pode ser eu, que por estar em alta velocidade é culpado naquele homicídio, naquele óbito. E se tiver pena de morte, quem mata vai para a pena de morte. Será que eu não seria selecionado a ir à pena de morte? Nessa hora eu vou concordar? Ou alguém, né, um filho, que numa briga de trânsito, né, faz uma agressão maior e realmente tira a vida do outro, nessa hora eu sou a favor da pena de morte? Então é muito fácil ser a favor quando é o outro, principalmente quando o outro é pobre, não tem as mesmas condições de vida, né, que você não sabe a situação dele, no medo ele atira, no medo ele mata, e vai ser condenado, e eu vou aplaudir. Mas se é alguém da minha família, coitado, é um doente. Pensa, né? Vamos pensar hoje nesse estudo, que nós estamos encarnados, e tudo que o outro faz, ele faz na minha frente, que eu poderia fazer também. Eu não sou santo, nenhum de nós aqui é, para condenarmos o outro como se nós estivéssemos livres dessa situação, ou se já não a praticamos em outra existência. Mas há esperança, graças a Deus, né? Olha só o que nós achamos na internet, que nos últimos anos, muitos países vêm retirando a pena de morte das suas leis e substituindo por outras, como, por exemplo, a prisão perpétua, que pelo menos ele vai estar vivo, vai ter atividade, pode se propor outras situações, né? Aí, mais de 140 países desistiram de aplicar a pena de morte nos seus sistemas penais. Então, vamos ver o que o Livro dos Espíritos, através das perguntas que Kardec fez, que foi lançado há 165 anos, tem a nos apresentar e fazer pensar. Kardec pergunta: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Respondem os espíritos: a pena de morte desaparecerá. Olha só essa primeira resposta. Se são espíritos superiores que responderam aos médiuns que o Kardec se utilizou para essa pesquisa,
e eles dizem que desaparecerá, devemos acreditar. Como já está acontecendo agora, 165 anos depois. Né? Só que é gradual, né? Falávamos há pouco sobre a ansiedade, nós temos essa ansiedade, esse imediatismo que a gente lê no livro, já quer que aconteça. Tudo a seu tempo. Né? Ah lá, quando é que isso vai acontecer? Quando houver o progresso da humanidade. Então, uma sociedade mais evoluída, que progrediu intelectualmente e moralmente, já que estamos falando de leis morais, não terá pena de morte. Olha o que eles continuam dizendo. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Completamente. Como foram os duelos, né, que o Bolivar apresentou semana passada, que também faz parte, né, desse capítulo, né, da destruição, que se via nas praças, né, uma pessoa matando a outra legalmente. Né? Então, como desapareceu o duelo, a pena de morte também acontecerá. É uma questão de tempo e de amadurecimento. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Como será isso? Vamos caminhar um pouco mais. Porque o que ele diz no final, essa época ainda está muito longe de vós. Precisamos caminhar um pouco mais. Mas qual é a esperança? É a crença, a certeza que isso é uma verdade. Né? Não vamos ver nessa nossa existência, mas quantas mais vamos voltar a esse planeta, e que bom voltar no planeta Terra sem pena de morte, sem julgamentos cruéis que nós assistimos ainda nos dias de hoje. Na pergunta seguinte, eu achei muito inteligente essa resposta, essa pergunta de Kardec, né, como todas, mas essa, presta atenção o que ele pergunta, ó. Nesse terceiro livro das leis morais, né, tem também a lei de conservação, né? Agora estamos estudando de destruição. Aí ele lembra, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Muito capciosa e inteligente essa pergunta. Se eu tenho que preservar minha vida e tem um criminoso à solta, né, eu permitir com que ele morra, seja, né, eliminado da sociedade, eu não estou preservando a minha vida? O que os espíritos respondem? Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é eliminar, matar, né? Retirar da minha frente, retirar da sociedade, retirar da vida o indivíduo mal ou mal para mim. Né? A gente não faz isso com os nossos adversários. Né? Eu quero que ele morra, eu quero que ele desapareça, eu nunca mais quero ver esse cidadão. Não estamos condenando esse indivíduo à pena de morte na nossa mente? Então a gente ainda tem essa mentalidade, o outro precisa ser retirado. Não foi Sartre que diz o inferno são os outros? E não estava certo? É sempre o outro que eu quero eliminar. Né? Então eles continuam dizendo, e esses espíritos que são superiores, eles nos ensinam em cada resposta, por isso precisamos estudar, nos debruçarmos em cada questão e nos avaliarmos. Eu, como espírita, estou entendendo a resposta desses espíritos, para mim, espírita, em primeiro lugar, antes de ficar falando para o outro o que ele tem que fazer? É necessário abrir caminho, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. Lembramos de Jesus no episódio da mulher adúltera. Quem estiver sem erros, sem pecados, atire a primeira pedra. Não estamos todos aqui com as pedras nas mãos, querendo atirar no pecador, no criminoso, no estuprador e em tantos outros? Quando vemos na televisão notícias como essas,
Somos aqueles com as pedras nas mãos. Vamos ler o que Jesus está escrito na areia sobre nós. E precisamos também ter o direito ao arrependimento. E após arrepender, não tornar a fazer. Será que nenhum criminoso até hoje se arrependeu de ter eliminado uma vida? Ou nessa existência, ou ao chegar do outro lado, e pediu, né, como perdão a si mesmo, dar a vida ao outro, sendo pai ou mãe daquele outro? Não é isso que a literatura espírita tem nos apresentado? Continua Kardec. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Outra pergunta muito inteligente, né? Porque o que os espíritos disseram? Quando a sociedade progredir, não haverá mais pena de morte. Então, antes dela progredir, era necessário ter a pena de morte? Respondem os espíritos. Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra outra melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto. E essa questão de justiça nós ainda temos como sinônimo de vingança. A nossa justiça ainda tem cheiro de vingança, né? Matar o outro na frente até hoje, né? Quando se tem o dia da execução, a família da vítima vai lá assistir. Como justiça ou para se alimentar da vingança naquele momento. E repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Aí me veio à mente, numa história passada, que os pais podiam bater nos filhos e davam surras, né, que ficavam traumas na criança, e aí chega aqui, ó. E a justificativa da sociedade é necessário bater no filho, e a gente até ouvia, é melhor eu bater no meu filho do que a polícia bater quando ele for grande. Já ouviram isso? Por que ao invés de bater, eu não educo? Como hoje, né? Aí com as pesquisas, com a psicologia, com a sociologia, com, né, as religiões, conversando, né? Hoje temos até uma lei que proíbe se bater nos filhos, como antes, achando que ali estava se educando. Então, era aquela medida preventiva, né? Já que meu filho vai ser, né, um bandido e vai apanhar da polícia, eu já bato antes. Então, é um castigo antecipado. Olha a mentalidade dos pais que amam os filhos. Não estamos fazendo a mesma coisa com a pena de morte? Não é? A igreja não fez isso por muito tempo. Eu estou te queimando aqui para você não queimar no inferno. Essa é a necessidade que eles estão falando. A gente cria necessidades para extravasar a nossa maldade, a nossa crueldade, que nós não conseguimos extirpar ainda de nós. Essa é a realidade. Porque estamos num mundo de provas e expiações imperfeito e inferior. Então, as nossas leis são inferiores também, e nós aplaudimos por causa da nossa inferioridade também. Então, o progresso do planeta, da sociedade, é o nosso progresso. Nós ainda estamos muito atrasados. Espíritas, falando aqui com espíritas. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso da civilização? Né? Isso aqui é até uma pergunta que eles estão repetindo, né? Se os espíritos já falaram que com o progresso não vai haver mais pena de morte, por que ele está repetindo aqui, ó? De restringir os casos de pena de morte, né? Já está mostrando que a civilização está crescendo. Respondem com uma pergunta. Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos, vendo o noticiário na televisão?
que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade. Quantas crianças foram queimadas, dadas pelos pais para atender ao deus Baal, né, para se conseguir alguma coisa material? Né? Quantas pessoas foram mortas em nome de Deus, em nome de Jesus? Né? E hoje, na espiritualidade, não podem nem ouvir falar o nome de Deus e Jesus, que ela já arrepia. Porque foi Deus que mandou matar, foi Jesus que mandou matar. E aí é até interessante quando esse espírito vem num trabalho mediúnico, o doutrinador fala, você está na casa de Jesus. Ele quer sair correndo, né? Porque ele está ali, né? Ele não aceita ter morrido daquela forma cruel por religiosos em nome de Jesus. Olha lá, as torturas a que se submetia o condenado, o acusado, para lhe arrancar o peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido. Os países onde tem ditadura, isso não acontece. Né? O passado da igreja não nos traz isso, na Inquisição, nas cruzadas, na maldade humana em nome de Jesus. Só que ele ainda fala, se você tivesse vivido, e muitos de nós vivemos, naqueles tempos, acharias tudo natural. E talvez como juiz tivesses feito outro tanto. Não viam os pais batendo nos filhos, né? Muitos de nós aqui presentes, e achávamos natural, e até repetimos o modelo? Apanhamos os pais e batemos nos filhos? Então, matar o outro em praça pública ou ir assistir uma execução, tudo muito natural. É assim que o que parece justo numa época, parece bárbaro em outra. Essa é a evolução do pensamento e do sentimento. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso, graças a Deus. E se modificarão ainda mais quando nós estivermos em harmonia com as leis da natureza, com as leis divinas. Para isso, existem as religiões sérias. Precisamos ir a um templo religioso, no caso ocidental cristão, a um centro espírita, onde há exposições evangélicas, para nos lembrarmos ou para aceitarmos que Jesus veio. Por mais que alguns historiadores queiram tirá-lo da história, por mais que os obsessores estejam aí, né, tocando terror no planeta, como dizem os livros de Divaldo, né, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que eles estão querendo tirar Jesus da história e atacando as comunidades sérias que estão repetindo as palavras de Jesus e vivenciando no dia a dia o que é para fazermos, imitando o Cristo, porque o amor ainda incomoda. O doar-se, o humilhar-se com humildes ainda incomoda. E a verdade incomoda mais ainda. Então, aquele Cristo que é a verdade que devemos seguir, conhecer, que é o caminho que devemos trilhar assim como Ele, e a única vida que existe, se entendermos isso, nos conscientizarmos disso, haverá essa harmonia com as leis divinas, porque Jesus mesmo diz, vim dar cumprimento às leis de Moisés e os profetas, né? Não veio ficar contra a lei alguma. E quando ele diz, né, meu reino não é deste mundo, por que nós gostamos tanto deste mundo que não queremos ir atrás dele? Que disse, vou para preparar-lhe a morada. Queremos morar com Jesus ou não? Se queremos, o que estamos fazendo para conquistar essa morada? Aplaudindo uma pena de morte? Não dando chance para que o irmão, que também merece morar com Jesus, se arrependa e venha para caminhar como nós estamos caminhando e aprendendo, e errando, e muito, mas querendo aprender?
sem hipocrisias. A época agora é tirar as máscaras, não só contra a Covid, mas contra a hipocrisia e crescer. E falando em Jesus, Kardec vai citar Jesus numa analogia também muito interessante. Jesus disse a Pedro, né, quando quis defendê-lo com a espada, quando ele foi, né, preso lá no Getsemane, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Pergunta Kardec. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião, olho por olho, dente por dente? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Ele matou, merece morrer? Dizem os espíritos. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. E todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais ou errais, nesta vida ou em outra. Quem fez sofrer o seu semelhante poderá sofrer o mesmo. Sabemos que existe o processo de expiação, quando eu preciso expiar a falta, aprendendo na pele que isso não se faz. Eu não deveria ter feito. E, por ignorância, só aprendo se sentir a dor do outro e fiz sofrer em mim mesmo. É este o sentido da palavra de Jesus. Porque Jesus também disse, perdoai os vossos inimigos. E ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas. Não é isso que falamos na oração do Pai Nosso? Na mesma proporção em que houverdes perdoado. E ainda perguntam para Kardec, compreendei bem isso? Então nós temos a oportunidade de nenhum outro corpo, num outro cenário, mas muitas vezes com as mesmas pessoas, a oportunidade do arrependimento, de não fazer de novo e de crescer. A duras penas, com dificuldade. Aí eu também me pego pensando, esse criminoso que está indo para o corredor da morte, né? Foi condenado à pena máxima, a pena de morte. Um dia nasceu bebê, sem saber falar, sem saber andar, sem conhecer nada do mundo, não falando do espírito que está ali, mas do bebê. Ele vem num novo corpo, numa nova oportunidade, numa nova época, numa família de alguém que o vai educar nos primeiros anos. Vai passar por uma escola, vai passar por uma religião, por um grupo de trabalho, vai caminhar como todos nós estamos caminhando. Ninguém nasce criminoso. Em que momento algo aconteceu que ele tornou-se um criminoso? O que faltou desse bebê até o dia em que ele foi preso, condenado? É o que Kardec e os espíritos sempre nos falam. Educação. Como é que estamos educando, agora sim, o espírito que chega à nossa casa, né, desde os primeiros dias ali, onde ele pode ser moldado, estimulado no bem, estimulando o seu melhor, mesmo que ele tenha sido cruel em outras vidas, nessa agora é para nós proporcionarmos o melhor para que ele cresça no bem, principalmente com o exemplo. As escolas também deveriam voltar a falar de moral, não no sentido religioso necessariamente, mas na questão ética. O que está faltando no mundo, principalmente no nosso país, é uma questão ética, de fazer o que deve ser feito pelo outro sem querer levar vantagem, para não entrar na corrupção.
E muitas vezes a própria família já vai estimulando essa corrupção, esse levar vantagem na criança, não é? Então, educar para que ele possa, que tipo de filho eu estou oferecendo ao mundo, mesmo que ele vai enfrentar barreiras, as barreiras que o mundo não quer, como eu falei, que o amor vença, que o ser educado cresça, que o ser humilde, né? Lembrando Chico Xavier, o que ele enfrentou por ser bom, humilde, amoroso, terno e servil a vida inteira. De repente eu não quero isso para o meu filho. Preferível que ele seja como tantos outros. Pensemos, né, nos futuros criminosos que podemos ali na fonte impedir. Isso é uma medida preventiva. Não é bater, não é queimar, não é agredir. Agressão leva à agressão. Educar. E ao educar, eu estou me educando, me reeducando. Né? É aquele comentário que a gente sempre dá exemplo. Não adianta eu falar para o meu filho não fumar com um cigarro na boca. Então eu preciso dar o exemplo do bem, para isso eu preciso escolher o bem, e não a pena de morte. E terminamos com essa questão também, né, bastante dura, que Kardec faz, que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus. E na história, várias religiões fizeram isso para eliminar aqueles que não pensavam como os tais representantes de Deus na Terra, considerados hereges porque pensavam diferente, e, em nome de Deus, aplicava a pena de morte. E os Espíritos explicam que eles querem tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Ou seja, não entenderam nada, nem a própria religião que professam e representam. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. Olha só a expiação. Todos os que mandamos para a fogueira, um dia precisamos libertá-los de lá, nos libertando também. E quem liberta o outro se liberta no perdão. E só perdoa quem ama, só ama quem compreende. É um crime em nome de Deus. Os que fazem são responsáveis por esses assassinatos e um dia responderão por eles. Essas são as referências, sempre o Livro dos Espíritos e a nossa passagem pela internet para alguns conceitos. Então fica aqui a nossa reflexão, que possamos, ao assistir uma notícia nos jornais, ao invés de nos tornarmos juízes, sejamos espíritas e façamos a nossa oração por aquele que deslizou no seu comportamento, que poderia ter sido eu ou algum dos meus. Que o Senhor nos abençoe, grato pela oportunidade.